Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Boa tarde, meu irmão. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Não sei que hora que você vai estar escutando essa mensagem, mas eu sei que aquele que é digno de honra, louvor e adoração, esse vai estar com você em qualquer horário. Eu quero que você não se esqueça que Deus ama muito você. Quem vos fala que é o Valdeir Moreira, o porta-voz da verdade. Que Deus te abençoe, que Deus te transforme, que Deus derrame bênçãos sobre a tua vida, que Deus venha falar o teu coração. Eu peço a Deus que Ele venha te visitar nessa hora e venha ser com as suas petições. Deus nos conhece. Não adianta a gente querer se esconder dele, pois Deus, Ele está com a gente o tempo todo. Que você não se esqueça que Deus ama e ama muito vocês. A palavra do Senhor está em Jeremias 14 e o título é Grande Seca em Judá. A palavra do Senhor que me veio a Jeremias a respeito da seca. Judá andando chorando, e as portas estão abandonadas e de luto, e se curvaram até o chão. Em clamor de Jerusalém, vai subindo. Os poderosos mandam os servos buscar água. Estes vão às cisternas e não encontram água, e voltam com seus cântaros vazios, e decepcionados e confusos, e cobrem a cabeça, por não ter havido chuva sobre a terra. Esta se acha ressequida, e por isso os lavradores decepcionados cobrem a cabeça até as costas no campo. Tem as suas crias e as abandona, porque não há capim. Os jumentos selvagens se põem no alto dos morros, e ofegantes sovem o vento como chacais. Os seus olhos desfalecem por falta de pasto. Ainda que as nossas maldades testifiquem contra nós, o Senhor age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, pecamos contra ti. E, ó esperança de Israel, o redentor do teu povo, no tempo da angústia, porque serias como estrangeiro na terra e viajante que fica só uma noite, porque serias como um homem que foi pego de surpresa, como um valente que não pode salvar. Mas tu, Senhor, está no nosso meio. Nós somos chamados pelo teu nome, não nos abandones. Assim diz o Senhor a respeito desse povo. Eles gostam de andar errantes e não sabem controlar os pés. Por isso, o Senhor não se agrada deles. Agora ele se lembrará das maldades que fizeram e o castigará por causa dos seus pecados. Não interceda por esse povo, para o bem deles. Quando jejuarem, não ouvires o seu clamor, e quando trouxerem holocaustos e ofertas de cereais, não agradarei deles. Pelo contrário, eu os consumirei pela guerra, pela fome e pela peste. Então disse eu: Ah, Senhor, Deus, eis que os profetas lhe diziam: vocês não verão a guerra, nem passarão fome, porque eu lhes darei a verdadeira paz deste lugar. Nesse contexto, Israel está passando por o povo de Judá, está passando por uma grande dificuldade. Faz muito tempo que não chove sobre a face da terra. E Judá chorando porque não tem mais comida nas despensas, não há mais água para os animais, até os animais eles clamam a Deus. E na hora da dificuldade, eles procuram água em cisternas e não encontram águas. Assim somos nós, seres humanos, que dependemos de Deus, que dependemos da presença dele, porque muitas das vezes Deus
permite a dificuldade para cada um de nós, para que a gente venha buscá-lo, que venha estar com Deus no coração, clamar a Deus nas dificuldades, na bonança. E muitos de nós, muitas das vezes, buscando Deus só na hora da dor, só na hora da dificuldade. E Deus deseja ter comigo e você, meu irmão, minha irmã, intimidade. Ele quer intimidade com a gente no tempo de bonança, não só no tempo de escassez. Deus atende sim às nossas petições, atende sim às nossas necessidades, mas não deixe para buscar a Deus só no momento de dificuldade, só no momento de dor, né? Muitas das vezes é permissão de Deus que passamos por uma dificuldade, por escassez, porque muitas das vezes a gente está distante de Deus, está distante do Criador. Não tiramos um tempo para falar com Deus, para buscar, para orar, para jejuar, para estar na presença dEle. Então, meu irmão, minha irmã, que você faça isso a partir de hoje. Aquele povo fizeram maldades, pecaram contra o Deus Altíssimo, não se arrependeram dos seus pecados. Então Deus permite que o mal venha sobre a terra, que venha pestilências, que venha doenças, que venha até mortes, para que a gente se arrepende e volte para Ele, para que nossas almas não vá para o inferno. Então, meu irmão, minha irmã, que você acorde, desperte, que você se prontifique, ore pela sua casa, ore pelo seu filho, ore pelo seu marido, ore pela sua esposa, filho, ore pela sua mãe, pelo seu pai, pois esses dias eles são maus, e são dias difíceis, são dias que a gente vê que a maldade tem se aumentado a cada instante, a gente vê que as famílias estão se perdendo, estão perdendo o conceito de família, está perdendo o conceito de ser filho, de ser mãe, de ser pai e de ser um provedor dentro de casa. Seja sacerdote do teu lar, homem, mulher, seja ajudadora que a Bíblia fala. Filho, seja o filho que a Bíblia fala, cuide da sua mãe, do teu pai, honre ele, dê honra ao seu pai, dê honra à sua mãe. Não deixe que a maldade venha se adentrar em tua casa, em tua família. Se tem alguém enfermo em tua casa, põe os teus joelhos no chão, ore por essa pessoa, clame a Deus pedindo por salvação, clame a Deus pedindo restauração, pedindo saúde. Clame a Deus. Se você está com dificuldade financeira, que você ponha os teus joelhos, peça a Deus que lhe dê provisão, que lhe abra a porta de emprego que você tanto necessita. Mas não fique aí parado, não fique aí estagnado, falando ouvido aos céus e não faz nada. Então põe os teus joelhos, clama a Deus. Se você está em dificuldade, se está havendo brigas no seu casamento, se está havendo confusão, põe os teus joelhos no chão, se levante, prostre diante de Deus, peça a restauração do teu casamento. Em nome do Senhor Jesus, prostre diante daquele que pode resolver os seus problemas. Eu sou um homem falho. Muitos de nós somos homens pecadores, comedores de feijão, de arroz, né? Nossos excrementos fedem. Então, o que a gente tem que buscar? Buscar a Deus, tem que pedir a Ele sabedoria, tem que pedir a Ele revelação, tem que pedir a Ele direção. Se você está em dificuldade em sua casa, se você está em dificuldade no trabalho, peça a Deus ajuda, peça a Ele para te ajudar, peça a Deus sabedoria, peça a Deus para te livrar das más companhias, de amigos falsos, para colocar os amigos de Deus no seu caminho. Que você peça a Deus para Deus te dar força para orar, para buscar Ele, para ter sabedoria, para conduzir a tua vida, para conduzir o casamento. Filho, peça Deus direção para conduzir a sua família, para conduzir os seus estudos. Marido, peça a Deus sabedoria para conduzir o teu casamento, para conduzir o serviço, para conduzir o ministério. Peça a Deus sabedoria. Se você não aceitou Jesus, aceite. Os dias estão passando. Abra os teus olhos, abra o teu coração à palavra. Deixe que a palavra entre. A palavra de Deus é mais cortante, é mais penetrante, com a espada de 2 gumes, a ponto de dividir a alma e espírito, a ponto de separar juntas e medulas.
pílulas, que você receba no teu espírito essa palavra, que você não fique confundido, meu irmão, minha irmã. Se você está em dificuldade, põe os seus joelhos no chão, busque a Deus, ore, busque a Cristo, busque aquele que pode resolver os seus problemas. Não busque soluções em homens, em pessoas, mas busque em Deus, que os seus olhos espirituais estejam abertos. Se você está com ansiedade, depressão, ou que se está com medo de algo, peça a Deus, Ele pode te ajudar, Ele pode te transformar, Ele pode te curar. Muitos de nós esquecemos de Deus, lembramos dele só na dificuldade. Não. Quando você estiver feliz, você fala: obrigado, Senhor Jesus, pela minha vida. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um ano de vida. Obrigado, Senhor Jesus, pelo meu casamento. Obrigado, Senhor Jesus, pelo meu emprego, pelo meu sustento, pelo meu salário, pelo aquilo que o Senhor me dá a cada dia, pelo meu respirar, pelo meu deitar, pelo meu levantar. Ser grato a Deus, ter um coração grato. Peça a Deus sabedoria, literalmente Ele vai te dar. Peça a Deus, se você tem um filho nas drogas, põe o seu joelho, ore por ele. Se você tem alguém enfermo, põe o seu joelho no chão, ore por ele. Se o seu casamento está ruim, põe o seu joelho no chão, ore por ele. Se você quer romper ministerialmente, se você quer conhecer mais a Deus, põe o seu joelho no chão e ore por ele. Meu irmão, minha irmã, não deixe Deus aqui, como o povo estava aqui passando por dificuldades. E o Senhor ainda disse, não interceda por esse povo, para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando trouxerem os holocaustos e ofertas e cereais, não me agradeis deles, pelo contrário, eu os consumirei pela guerra, pela fome e pela peste. Porque aquele povo, eles pecaram contra Deus, eles conheciam a palavra de Deus e não a cumpriam, não oravam, não buscavam a Deus. Então o Senhor permitiu que viesse aquela situação difícil para que aqueles homens voltassem, porque Ele mandou profeta, Ele mandou pregadores, pessoas falar de Deus, anunciar a palavra dEle, e aquele povo voltava o rosto contra Deus, ele virava o rosto, Deus chamando eles na responsabilidade para jejuarem, para orarem, mas eles não queriam saber. Eles ainda entregavam falsas visões, profecias que não existiam, Então, Deus chegou a um ponto que indignou-se contra aquele povo. Então, não espere Deus indignar contra a tua vida, contra a casa, a família, porque você está sendo conhecedor da palavra de Deus. Enquanto a gente não conhece, Deus nos perdoa, mas quando a gente conhece a palavra de Deus, tornamos injustificáveis perante a presença dEle. Então, meu irmão, minha irmã, que você abra os seus olhos espirituais, que você não se esqueça que não devemos buscar a Deus só no momentos de alegria, de bonança. Devemos buscar a Deus o tempo todo. Essa é a minha mensagem para você no dia de hoje. Eu vou estar orando por nós, por nossas casas, pela família, por nossa saúde, por tudo que leva o nosso nome. E você, na mesma fé e mesmo ver, eu quero que você entre em oração comigo. Se você sentir vontade de ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser erguer as suas mãos para o céu, que se erga. Onde você estiver, que você entre comigo com o mesmo espírito, orando, com orações e súplicas ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, Pai, colocamos diante do Senhor, Pai, entregamos diante do Senhor as nossas vidas, Pai. Pedimos perdão ao Senhor, Pai, se não temos buscado o Senhor como é devido, Pai. Como a Tua palavra fala, Pai, que devemos ter intimidade com o Senhor, Pai. Que a gente venha ser íntimos do Senhor, Pai. Assim como somos íntimos, Pai, com a nossa família, com nossos filhos, com as nossas esposas, Pai, com nossos maridos, Pai, com nossos filhos de Deus. Então, Pai, que o Senhor nos ajude, Pai, a ter intimidade, a crescer, Pai, espiritualmente, a crescer, Pai, e te conhecer, Pai, como o Senhor é. E o Senhor venha nos dar a sabedoria que precisamos, Jesus. Pai, nessa hora, em nome de Jesus, eu apresento diante do Senhor, Pai.
Pai, esse filho que está nas drogas, que o Senhor venha livrar ele das drogas, que o Senhor venha pôr as tuas mãos, Pai. Eu intercedo por ele, eu intercedo por essa casa, por essa família, por esse casamento, Pai, que está havendo brigas, que está havendo confusões, ó Pai. Que o Senhor venha entrar com a restauração, com a cura. Põe amor no coração do marido, põe o amor no coração da esposa, põe amor no coração do filho, Pai. Que essa família venha ser restaurada pelo completo, Pai. Que essa família, Pai, venha, Pai, se dobrar diante da tua presença, Pai. Pai, que eles não venham esperar que o Senhor venha trazer juízo, Pai, sobre a terra, para eles te buscar. Que eles não venham esperar, Pai, as coisas se estreitarem sobre a vida deles, Pai, para ajoelhar e orar e te buscar, Espírito Santo. Eu lhe peço em nome de Jesus que o Senhor visite esse que está enfermo, Pai, que está enfermo, Pai, com dores nos ossos, com dores na junta, com dores de cabeça, com enxaqueca, Pai, com dores nos ossos, Pai, na pele, Pai, no sangue. Que o Senhor venha curar o sangue dos reumatismos, dos diabetes. Que o Senhor venha curar a carne, Pai, de enfermidades, Pai, de úlceras, Pai. Que o Senhor venha curar, Pai, o útero. Que o Senhor venha curar, Pai, Pai, da gastrite. Que o Senhor venha curar o coração. Que o Senhor venha curar, Pai, as dores nas pernas, nas juntas. Pai, que o Senhor venha curar, Pai, as emoções. Que o Senhor venha livrar da depressão. Que o Senhor venha livrar, Pai, das enfermidades, Pai, da síndrome do pânico, de medos, de ansiedade, Pai. Pai, que o Senhor venha curar nessa hora, Pai, tocando em nome do Senhor Jesus, ó Pai, de toda depressão, de toda ansiedade, de síndrome de pânico, Pai. Que o Senhor venha livrar as pessoas, Pai, que estão com pensamentos suicidas, pensamentos de morte, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha tirar todo o espírito que está causando brigas, Pai, dentro do lar, dentro dessa casa, dentro dessa família, Pai. Que o Senhor venha trazer, Pai, a união, que o Senhor venha trazer amor, a paz, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu lhe peço, Espírito Santo, que o Senhor venha visitar e restaurar espiritualmente esses lares, que venha restaurar espiritualmente essas famílias, Espírito Santo. Eu lhe peço em nome de Jesus que o Senhor venha curar as pessoas das doenças autoimunes, que o Senhor venha curar, Pai, de dores de cabeça, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor venha curar, Espírito Santo, de doenças desconhecidas, Espírito Santo. Aquela que a medicina fala, Pai, que não tem jeito, mas para o Senhor tem jeito, Pai. Visita essa pessoa com cura, visita essa pessoa com transformação, com renovação, Espírito Santo. Que essas pessoas que não te conhecem, Deus, elas venham te conhecer, Espírito Santo. Eu lhe peço em nome do Senhor Jesus Cristo que as vidas, que os lares sejam restaurados pelos completos, Pai. E essas pessoas, Pai, que estão presas no vício das drogas, elas sejam libertas pelo nome de Jesus, no vício do álcool, Pai, e sejam libertas em nome de Jesus. As pessoas que estão no adultério, que elas sejam livres em nome do Senhor Jesus. As pessoas que estão na prostituição, que elas venham ser livres em nome do Senhor Jesus, Pai. As pessoas, Pai, que estão com alguma enfermidade, que eu não mencionei o nome aqui, que elas sejam libertas, que elas sejam curadas em nome do Senhor Jesus. Que elas sejam encontradas pelo Senhor, que elas sejam encontradas pelo Teu Santo Espírito, Pai. Derrama da Tua presença, derrama a salvação neste lar, derrama a restauração e a cura em nome do Senhor Jesus, Pai. Derrama, Espírito Santo, que as pessoas que estão com pensamentos de morte, pensamentos suicidas, que o Senhor entre com vida, que essas pessoas sejam livres, Pai, de demônios, de espíritos atormentadores, de espíritos opressores, ó Pai, de espíritos que estão causando enfermidades, que estão causando brigas dentro de casa, que o Senhor liberte essas pessoas pelo poder, pelo sangue do Senhor Jesus, Pai, que elas sejam livres pelo poder do Teu nome, pelo nome de Jesus Cristo, pois não há autoridade maior na terra, no céu, nem debaixo da terra, Pai. Até os demônios têm que sujeitar ao Teu nome. Então, pela autoridade do nome de Jesus, eu declaro que essas pessoas sejam livres, que essas pessoas sejam curadas, que essas pessoas sejam libertas em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui, eu lhe peço que você venha compartilhar, dar um like no nosso canal, que o Senhor venha compartilhar essa palavra com aqueles que precisam. Quando compartilhamos, somos abençoados
e abençoamos vidas. Eu lhe peço, meu irmão, minha irmã, que você não se esqueça que Deus ama muito você. Quem vos fala aqui é o Voltair Moreira, o porta-voz da verdade. Que Deus abençoe a você, sua casa, família e tudo que tem o teu nome, em nome de Jesus. Amém. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.